Oi pessoal, meu nome é Raquel Zeferino, eu trabalho na empresa 2 Cliques Tecnologia e eu também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos bater um papo com um profissional daqueles que a gente admira muito, Ronaldo Rangel. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um prazer e sempre aprendo muito com você todas as vezes que a gente conversa. É sempre bom conversar contigo também, sempre muito agradável. Muito... Beleza. Muito Ronaldo, legal. conta um pouco pra gente onde você nasceu e em que momento você acabou pensando em toda a parte acadêmica aí. Na verdade eu sou carioca, eu moro em São Paulo há uns 15 anos mais ou menos. E eu acho que desde garoto, quer dizer, meus pais eram professores, meu pai era professor da extinta UEG, né? Bacana. E minha mãe era professora do ensino normal, lembra das Lembro, minha sim. mãe era professora do ensino normal. Bacana. Então, desde cedo, eu sempre tive interesse em lecionar. Eu, diferente de outras crianças, nunca pensei em ser médico, astronauta, nada disso. Eu acho que eu sempre achei que você já era extrovertido? Não tinha nada de tímido? Não, na verdade eu sou tímido para boa, só não sou tímido na sala de aula. Eu tenho uma dificuldade danada de me relacionar pela timidez, mas na sala de aula, sei lá, acho que é um problema de adrenalina, sobe. Tentou ser cantor também, alguma coisa? Nada disso, nunca tentei nada disso. Legal. Meu único palco é o tablado da sala de aula mesmo. Bacana. E aí, depois do ensino médio, você acabou escolhendo... Na verdade eu fui fazer economia, porque eu já trabalhava e aí fiz curso noturno. No semestre que eu acabei a faculdade, um professor que era diretor da unidade que eu trabalhava, que eu estudava, me convidou para dar aula. Daí eu dei aula no semestre seguinte a me formar, eu comecei a lecionar no ensino superior. Puxa, que bacana! E antes eu dava aula em cursinho preparatório de vestibular, naquela época isso era Não, e aquilo lá tem que saber bem a matéria, porque você vê, o pessoal já cursou basicamente, ou quase cursou tudo, né? Antes lá no ensino médio, né? Que era chamado colegial científico antes. Isso. E aí você tem que suprir tudo aquilo, né? E só que com mais informações ainda. E eu dava aula de história, isso aqui é um negócio curioso. Eu fazia economia, dava aula de história. Mas a história você gostava também? Sempre gostei. E na verdade a minha primeira disciplina na faculdade, na graduação, foi de História Econômica. Eu comecei a dar aula em História e aí estou dando aula hoje mais na área de administração, mais na área de negócios. Entendi. Mas a minha... Foi muito importante essa coisa da formação, não em história no sentido de historiografia, mas na compreensão dos métodos, na compreensão da lógica de funcionamento do ambiente econômico em cada estágio da evolução do capitalismo. Isso foi muito útil para desenvolver uma visão mais holística, uma visão mais ampla da economia de hoje. Perfeito. E você falava mais Brasil ou mundial? Não, a história do pensamento econômico é global, né? Você não dava aula exatamente de história, dava aula do pensamento econômico. E daí pulei para a economia brasileira, que é uma coisa mais recente, né? A economia das últimas décadas e tal. Era difícil explicar a inflação, professor? Não, para quem vivia 90% de inflação ao mês, você não precisava explicar. Ele sentia no bolso. Difícil é explicar hoje o que era a hiperinflação dos anos 80 para os alunos de hoje. Exato. Que não vivenciaram, não fazem a menor ideia. Você sabe que o primeiro emprego não acadêmico que eu tive, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia, construía prédios e tal. E lá, por causa da inflação, a gente pagava semanalmente, pagar toda semana. Toda sexta-feira saía um monte de van é hoje, né? Um monte de Kombi para as obras. Pagava seu funcionário na hora que a Kombi chegava e liberava o cara na sexta-feira. Se ele não consumisse na sexta, ele consumiria menos no sábado. Então, vivia um processo
Por exemplo, uma coisa que eu nunca mais Mas esqueço. pagava em dinheiro? Pagava em dinheiro. Eu trabalhava no que antigamente se chamava tesouraria. Sim, hoje, exato. E as quintas-feiras era uma loucura, que você tinha que parar o departamento inteiro, isso era no centro do Rio de Janeiro, para rodar o centro do Rio de Janeiro para conseguir troco para botar nos envelopinhos o valor certinho da semana. Né? Tá certo, E a inflação era uma coisa de louco. As pessoas que não vivenciaram os anos 80, início dos anos 90, não faz a menor ideia do que é. Por exemplo, quer ver uma coisa, se a gente agora aqui resolver, o cameraman que vai pagar, né? Sim, exatamente. Nós vamos resolver comer uma pizza, todo mundo sabe quanto tem que dar de dinheiro para comer uma pizza. Nos anos 80, início dos anos 90, você não sabia. Tem que pedir uma pizza, mas dá quanto? Porque de manhã a pizza podia custar 20 e à noite custar 60. Você não tinha ideia. É verdade. E no supermercado tinha gente etiquetando o tempo todo lá, né? Você corria lá, vai a máquina, lá vai o cara no etiqueta, você ia na frente para tentar ganhar do sujeito. E aí isso é difícil de entender um pessoal que jamais viveu esse tipo de problema. E na verdade nós temos um problema com a geração que hoje está na graduação, é que elas passaram o período de adolescência, o período já meio adulto, né, já praticamente adulto, numa fase que o Brasil estava muito estável, né? Quer dizer, é verdade. Eu costumo brincar que a primeira crise que meus alunos tiveram foi crise de espinha, né? Porque a nossa primeira crise já era um processo de inflação danado, aí veio a reengenharia, a qualidade total, e toma de perder emprego, e toma de reduzir quadro. Então, uma pessoa como eu e você, que vivemos os anos 80 e sobrevivemos a ele, pode vir qualquer problema, tá certo? É verdade, não há problema que a gente não bata no peito, quique duas vezes e chute para frente. Né? Eu tenho uma certa preocupação com esses garotos porque eles não têm casca, e aí eu não estou falando de educação não é disso, não estou falando, eles não passaram por grandes dificuldades e estão entrando no mercado de trabalho tecnicamente bem preparados, no sentido de ter uma formação adequada. Hoje em dia o acesso à informação é muito mais fácil, mas eles não têm nenhuma vivência de dificuldade. Então eles tomarão decisões, tentarão solucionar problemas num ambiente em que eles não foram preparados, quer dizer, a vida não os preparou para lidar com dificuldade. O que pra gente que é da geração Y, da geração, quem dera fosse Y, nós que somos bebês da bombas, a gente está ótimo, porque eles ainda precisam da gente. Né? É verdade. Mas é isso. Mas eu acho que o maior problema hoje no meio empresarial é uma certa... Todo mundo diz isso, entra nas redes sociais, entra nos jornais especializados, há uma forte crítica à juniorização do trabalho, né? Executivos muito júnior, gerentes que chegaram à gerência muito rapidamente, etc. E essa juniorização, eu acho que não diz respeito à idade, à maturidade mental, no sentido de jovens. Isso não é um problema. O problema pode ser, um jovem pode ser CEO, uma pessoa jovem pode ser diretor de RH, este não é o problema. O problema é que na primeira dificuldade ele não tem referência para tomar de decisão. Porque não teve vivência. Não teve vivência. E essa vivência que a gente passou, ou do qual pelo menos a gente está se referindo, não está em livro. É verdade, isso não se ensina em livros. Aí eu acho que o meio empresarial brasileiro está passando hoje por isso que todo mundo chama de juniorização e que eu pessoalmente chamo de falta de vivência de pancada. Não apanharam quando eram garotos, não apanharam quando eram adolescentes e entraram no mercado de trabalho, a maior parte de uma pessoas que hoje estão com 30 e poucos anos de idade, entraram no mercado de trabalho numa época que o mercado estava em expansão. De você sair de assistente para gerente júnior era uma trajetória de 2, 3 anos. Eu tenho ex-aluno que chegou a gerente com 2, 3 anos de formado. Portanto, não acumulou nenhuma experiência. Ah, sem dúvida, verdade. Embora sejam pessoas que eu acho que são muito melhor preparadas do que eu, em termos técnicos, porque tiveram muito mais... Quem de você deve lembrar disso, parte dos nossos espectadores vão lembrar disso, que quando a gente fazia trabalho de mestrado, trabalho de final de curso, uma das coisas que a gente dizia na banca é que eu tive dificuldade de encontrar os dados.
Lembra Isso, disso? Hoje em exatamente. dia, isso é a coisa mais fácil do mundo encontrar dado. Exatamente, O difícil é você selecionar dados. Né? Então, eles têm muito mais acesso à informação, tem livros muito melhores. O inglês dessa garotada é muito melhor do que o meu, proporcionalmente falando. Enfim, eles se prepararam muito melhor do que eu em termos técnicos, em termos da formação e tal. Mas, de verdade, poucas pessoas tiveram o que eu tive de passar por todos os problemas empresariais que é possível. Uma pessoa que sobreviveu ao plano Collor, como diretor financeiro de uma empresa, um dia estava com tudo tranquilo, o resto da vida, essa empresa aqui vai nadar de braçada. No dia seguinte tinha 50 cruzados novos, cruzeiros reais, sei lá o nome da moeda, para tocar o resto do negócio. A pessoa que sobreviveu a isso sobrevive a qualquer coisa. E eu não tenho certeza se essa garotada consegue sobreviver a isso. E a gente viu, no final dos anos 90, que começou o ano 2000, muitas empresas acreditaram tanto na internet que fizeram previsões muito grandes. E deu a bolha, né? A bolha estourou. Porque faltou experiência, faltou pessoas assim, melhores na condução. Na verdade, eu acho que um dos problemas da geração atual é a expectativa de que tudo será muito simples. Por exemplo, eu tenho um enteado, tem 21 anos de idade. Uma das coisas que a gente conversou muito nesse período que ele estava na universidade, se preparando, acabando a formação básica dele, a formação de graduação, é que alguns amigos dele tinham dado certo, criando uma startup de não sei o quê, desenvolvendo um produto que acabou vendendo e tal. Então, como ele tinha 2 ou 3 referências de sucesso, sem esforço no sentido de sem ter estudado, sem fazer um mestrado, ele acreditava que isso ia acontecer com ele também. E a gente, eu e a mãe dele dizendo assim, não vai acontecer, isso vai acontecer para 2 ou 3 no planeta. Você diz que já conhece 2, então, portanto, só falta 1 na sua relação. Vai estudar, vai não sei o quê. E eu acho que isso é uma síndrome que aconteceu na geração que hoje tem 20 e poucos anos de idade. Como você tem algumas unicórnios por aí, coisas que se deram muito certo, mas que são muito poucas, eles acham, que empreendedorismo é uma coisa simples de ser realizada. 2, confunde a transformação digital da forma da gente se relacionar com máquina, etc. Tal, com a forma de fazer negócios digitais. Eles realmente acreditam que vão explodir a boca do balão com um app. Nem sabem o que é isso como negócio, tá certo? Então, é uma geração que eu acho que é muito despreparada para a realidade competitiva, muito despreparada para as dificuldades. Então, o maior negócio do mundo, não vou citar o nome de nenhuma empresa, é trabalhar na startup tal que explodiu a boca do balão e que está quebrada agora. O garoto não sabe o que faz, porque ele era o máximo do máximo que trabalhava numa organização dessa, ganhava até muito bem para a idade, para a formação. E agora não sabe o que fazer. Não tem tanto startup para... É verdade. Né? E eu acho que essa geração está realmente desprovida de um senso de criticidade. Eles não conseguem visualizar o que é realmente crítico e importante para a sobrevivência permanente deles, entendeu? É tudo muito curto prazista, eu vou conseguir, eu vou estourar a boca do balão. E aí você vê umas coisas malucas, uns projetos de mestrado horrorosos, tá certo? Alunos saindo da graduação com uma formação muito profunda em algumas coisas e muito superficial em outras. E você não tem o que fazer, né? Você não há o que fazer. E aquilo, né, Rangel? Hoje você busca informação, ela é exponencial, mas o conhecimento continua sendo linear.
Em algum sentido. Vai ter que ralar mesmo também. Não é. E outra coisa que também eu acho muito interessante nessa geração nova, e que parte da nossa geração incorporou, é essa coisa de que comportamento é tudo. As questões comportamentais são relevantes. Olha só, a questão comportamental é muito relevante, mas se você não souber cálculo, a loja cai. Sem dúvida. Então, comportamental é uma coisa importante, porque nós vivemos, como você falou, num mundo de informação exponencial, em que a criatividade é importante, a cocriação é uma coisa importante. Então, tem alguns aspectos comportamentais que são fundamentais. Mas eu insisto, quer dizer, sem você saber o que é sistema arterial e sistema venoso, o cara vai morrer do coração. Não adianta. E você aprende isso no ensino médio, no ensino que hoje chama primário, né? Fundamental, sei lá como é que chama mais. Né? E essa coisa é curiosa. E eu estava conversando outro dia desse com uma professora de ensino, até da rede, pessoa muito... essa é uma professora, um profissional que você percebe que tem amor pela profissão, gosta das crianças, etc. Então. E ela estava falando lá do que ela estava discutindo na escola, e uma das discussões sobre sexualidade era as opções sexuais, tem que deixar as crianças entenderem que sexo é uma questão de opção. Foi essa a frase que ela usou. Aí ela falou assim, mas vem cá, olha só, o sistema sexual de uma planta só tem 3 partes, cálice, androceu, gineceu, etc. Se eu não ensinar isso, lá na frente eu não tenho botânico. Você quer que eu deixe de ensinar os sistemas, o básico, para discutir com a criança uma coisa que não está na esfera intelectual que a criança alcance, e eu não formo botânico, eu não formo zoólogo, eu não formo médico, eu não formo nada. E a gente está perdendo, acho que, a noção de que o conhecimento é que é fundamental. E a escola, eu estou falando na universidade, estou falando na escola primária, perdeu a noção de que eu acho que eles incorporaram aquela tese de que a universidade difunde conhecimento e esqueceu que a universidade, na verdade, só difunde o que constrói. Eu primeiro construo o conhecimento para depois difundir. Exato. E aí virou uma mística de que a informação, eu acho que a sua frase é perfeita, que a informação passou a ser mais importante que o conhecimento. Estou deprimindo o público, né? Melhor a gente falar de outra coisa. O problema é que o pessoal não está fazendo filtros. Então ele lê qualquer coisa na internet e acha que aquilo é verdade. E tem um montão de fake news aí de tudo aí, né? E essa coisa também me assusta muito no tipo de disciplina que eu dou, principalmente eu sou hoje essencialmente professor de pós-graduação, mas o tipo de disciplina que eu dou exige que a pessoa entenda que decidir não significa necessariamente solucionar um problema. E a impressão que eu tenho é que esses jovens acham que decidir sem solucionar não é possível. Então eles ficam tentando soluções mirabolantes para as coisas que eventualmente não tem solução, mas que para a empresa, por exemplo, precisa da decisão hoje. Eu posso continuar com o problema, mas eu preciso hoje de uma decisão, porque senão amanhã não opera. Ok. E aí eles ficam buscando soluções de problemas que, na verdade, você ainda não tem solução. É simples assim. Tem que buscar alternativas. Tem que buscar as decisões para manter a situação funcionando. Então você pega os meios digitais, por exemplo, criou um nível de complexidade que provavelmente não tem solução para a maior parte das coisas que estão postas aí. Por exemplo, uma coisa que é para mim curioso, a inexistência de custo marginal em produtos digitais. Quer dizer, você faz um aplicativo, o segundo que você vende, o custo marginal tende a 0. Tá certo? Então, isso é uma coisa louca para precificação. Você tem que arrumar um novo processo de precificação. Sim. Ele será definitivo? Não, porque amanhã vão arrumar um outro jeito de fazer um aplicativo mais rápido ainda. Enfim, você tem que solucionar, não necessariamente resolver problemas neste momento. Agora, seja para resolver o problema, seja para solucionar, você tem que ter capacidade de pensar. E a capacidade de pensar
pressupõe que você tenha, por um lado, vivência, experiência, o que eu estou chamando de casca, e por outro lado, conhecimento dos outros, né? Quer dizer, saber das vivências e experiências dos outros. Eu não posso não ter vivido algo, mas a literatura está aí para me dizer que outros viveram, né? As pessoas não estão interessadas. Acham que... Eu tenho um aluno que disse outro dia, desse uma frase ótima. Não, professor, porque isso deu no fake news. No fake news não, no Facebook. Deu no Facebook, mas o que é isso? Agora virou jornal, deu no Facebook. Ronaldo, sempre fez lembrar o seguinte, quando a gente começou a estudar, existia 15 profissões, hoje existem mais de 500. Uhum. E continua a grande dificuldade das pessoas saberem o que trilhar, né? Uhum. Na verdade, essa coisa da profissão, isso é uma mudança radical que aconteceu recentemente, porque hoje você não precisa mais da sua profissão de formação para exercer uma atividade, né? Então houve um tempo que para fazer coisas relativas a cálculo você precisava ser engenheiro, etc. e tal. Hoje você pode ser qualquer coisa, porque você tem um ferramental que te ajuda a lidar com a dificuldade matemática e aí passa a ser uma questão de raciocínio. A outra coisa é que as atividades que envolviam trabalho manual, prático, funcionais, vamos chamar assim, isso as máquinas estão fazendo e cada vez vão fazer mais. Sim. Então você vai ter uma quantidade maior de atribuições no futuro para uma quantidade muito menor de profissões, na verdade, né? E cada vez mais você terá profissões onde a capacidade de raciocinar, uma coisa que a minha avó brincava, né? Eu dizia, a gente tem que juntar Lé com Cré, a capacidade de juntar Lé com Cré vai ser fundamental. E isso é que eu não consigo perceber nessa garotada. Isso eu não consigo perceber a capacidade deles de entender por que tem história num curso de economia, por exemplo. De entender por que eu tenho que, numa faculdade de engenharia, estudar um pouco de administração. Para eles, como você falou, tudo é muito linear, tudo é muito simples, tá? É muito previsível. E o pior é que o mundo não é previsível. O mundo está cada vez mais complexo, com cada vez mais quantidade de interações entre objetos. E eu percebo, pelo menos os alunos com quem eu tenho contato, cada vez mais com dificuldade de fazer essa associação entre objetivos e práticas. Interdisciplinaridade é uma palavra que todo mundo usa, mas ninguém aplica. Enfim, eu acho que eles vão se virar também, né? Eles vão se virar de um jeito ou de outro. Para uma pessoa que dá aula há tanto tempo como eu confesso que eu sinto saudade do tempo que o aluno te perguntava e sabia fazer uma pergunta, né? Ele sabia formular uma pergunta. É verdade. Tá? Mas é isso. Angel, você quer deixar teus contatos? Olha só, meu nome é Ronaldo Rangel, eu sou professor, meu contato é da FGV, rrrangel@gvmail.br. Perfeito, tá ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Sempre riquíssimo aí escutar você. Não deixei você falar, né? Trabalho fácil o seu hoje, né? Um entrevistador que não precisa perguntar. Tá bom. Perfeito. Muito obrigado a todos. Internautas, com os agradecimentos a esse grande professor Ronaldo Rangel, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.